Irmãos, amém? Irmãos, estou muito feliz aqui essa noite de poder estar aqui participando desse grande evento, desse grande culto de celebração ao nosso Deus, coisa de amigo, não é verdade? Sou grato a Deus pela vida do pastor Jean Porto, que é um amigo, um companheiro, uma referência para a minha vida, um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra, e eu o tenho como referência para mim de um homem de Deus, um homem de igreja, um homem que ama a palavra, um homem que ama a família, um exemplo para a minha vida. Obrigado, pastor Jean, pelo convite. Realmente é um privilégio estar aqui essa noite, podendo aqui estar dando início a esse trabalho que eu tenho certeza que todos os dias vocês serão tremendamente abençoados. Eu estou falando que é coisa de amigo, irmão, porque ele me botou para pregar logo antes do pastor Cláudio Duarte. Só Jesus na minha vida, mas Deus é bom. Glória a Deus, acredito que Deus tem algo para compartilhar conosco aqui. Qualquer coisa, com certeza, depois você vai ouvir aqui uma palavra tremenda do pastor Cláudio Duarte, que tem nos abençoado de uma forma tão grande. Obrigado também, pastor Ziel, aí, pela confiança de nos estar acendendo aqui o seu altar. Meu desejo aqui essa noite, irmãos, é que eu seja a boca de Deus para a sua vida. Todo lugar que eu vou, eu sempre gosto de dizer isso aqui. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, só tem um jeito de você sair da igreja, e é abençoado. Eu posso fazer essa afirmação, não é por causa de mim, eu tenho um espelho em casa, conheço os meus defeitos e as minhas limitações, mas eu posso afirmar isso porque eu sempre procuro pregar a palavra de Deus. E como ela mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela tem o poder de ir aonde uma mãe não consegue, aonde um pai não chega, aonde um psicólogo não alcança, aonde um psiquiatra não penetra, mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Então eu tenho a convicção de que se você abrir o seu coração e deixar Deus falar com você, você vai sair daqui essa noite tremendamente abençoado. Abre sua Bíblia comigo, vamos para a palavra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Trago um abraço da minha amada igreja, a Assembleia de Deus em Jacarepaguá. Se você algum dia passar por ali, pela Zona Oeste, lá, faça-nos uma visita. Estamos ali aos domingos e quartas-feiras, e vai ser um prazer receber você ali em nossa igreja. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29. Eu sei que você tem reverência à palavra de Deus, mas só para nós ganharmos tempo aqui, você pode continuar sentado. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, uma palavra que Deus tem falado ao meu coração, e que eu fui muito abençoado e confrontado por essa palavra, e eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29. Você encontrou? Amém? Se alguém está com dificuldade, você ajuda ele aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, diz assim, vamos ler até o versículo de número 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, e santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e para queimardes incenso. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te rendemos graça pela tua palavra, ela é a verdade, ela que nos instrui, ela que nos dirige. Deus, tu sabes que eu sou totalmente dependente de ti.
Preciso da tua boa mão sobre a minha vida. Me ajuda, Senhor, a expor aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que a tua palavra, mais uma vez, cumpra o seu propósito. Que seus filhos sejam edificados e que teu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu entrar aqui no texto, você deixar ele um pouquinho alegre, esse irmão que está do seu lado, ou essa irmã que está do seu lado, pelo menos para uns 2 ou 3 aí, fala assim, você está elegante demais hoje. Isso, deixa ele feliz aí um pouquinho agora. Pelo menos agora ele já vai ficar um pouquinho mais feliz, ficar um pouquinho mais alegre. Vai receber até essa palavra aqui um pouquinho melhor, é uma palavra de confronto. Então ele já vai ficar um pouquinho mais feliz. E você não gaguejou não, né, irmão? Falou sem gaguejar. Lá na igreja eu brinco, pastor, que feio é o diabo. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado. E é desse jeito. Você pode estar um pouquinho maltratado, mas é só dar uma guaribada, irmão. Em nome de Jesus. Afinal de contas, você é imagem e semelhança do Senhor. Não deixa ninguém tirar isso de você, não. Quando a gente olha para a criação, e até daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, a gente vê lá que após a cada dia da criação, Deus vira e fala assim, viu Deus que era bom. No primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto dia, depois que cria o homem, diz lá, e viu Deus que era, não é bom só não, é muito bom, porque o muito bom só veio depois de mim e de você, depois do homem. Então você não é pouca coisa não, você é muito bom. Então deixa de novo quem está do teu lado aí mais feliz ainda e fala assim, você não é qualquer coisa não, você é muito bom. Desse jeito. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos voltar aqui para a palavra, que eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, Deus colocou uma palavra aqui no meu coração, algumas lições que eu aprendo aqui na vida de Ezequias, esse jovem rei. Esse rei que entrou para reinar, e como nós lemos aqui, ele encontrou o seu reino num estado total de caos, de bagunça e de desordem. E Ezequias, então, ele instala no seu reino o tema dessa mensagem. Ezequias instala uma operação choque de ordem. Ezequias, ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar, porque estava havendo ali no seu reino uma troca de prioridades. Aquilo que era para ser feito não se fazia mais, o que não era para ser feito estava sendo feito. Havia sido colocado ali uma troca de prioridades, uma bagunça se havia instalado. E Ezequias percebe e entende aquilo que eu e você, que nós precisamos também perceber e entender, que Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Nós estamos aqui no Santifica Brasil, e santidade fala de separação, e separação fala de ordem. Nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Hoje em dia existem muitas pessoas enganadas, pensando que Deus, ele aprova, ou que Deus, ele encoraja, ou que Deus, ele incentiva, ou que Deus, ele apoia a bagunça, desordem e confusão. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus, ele não apoia, Deus, ele não incentiva, Deus, ele não encoraja a confusão, não. Muito pelo contrário, de Gênesis a Apocalipse, eu sempre vejo Deus agindo em oposição ao caos, à bagunça e a desordem. E eu e você, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente e no nosso coração. Por quê? Porque o caos, a bagunça e a desordem e a confusão, elas trazem resultados maléficos para mim e para a sua vida. Quando a gente olha para esse texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 29, nós vemos aqui que Ezequias, ele percebe as consequências da desordem no reino de Israel. Nós encontramos aí no versículo 8, diz o texto, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou, resultado do caos, da bagunça e da desordem, a perturbação, falta de paz, confusão, transtorno, é consequência da desordem. Muitas pessoas não entendem porque não tem paz, porque a sua vida está em confusão. Elas não ainda perceberam que é porque está em desordem, está faltando organizar, está faltando colocar as coisas no seu devido lugar. Continua o texto e diz, a assolação, devastação, estrago, ruína, é resultado da desordem. O texto continua, o assobio. O que era o assobio? O povo de Israel, ele tinha um costume de quando ele chegava num lugar, e esse lugar estava num estado total de destruição, eles assobiavam, significava que o estado era um estado de calamidade, eles ficavam espantados com a situação, e isso é resultado da desordem. Ele diz, os nossos pais caíram à espada. O que é isso? Pais caíram à espada, resultado da desordem, perda dos sonhos,
perda dos projetos, perda dos planos, tudo como consequência da desordem. Nossos filhos, filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro, limitação, escravidão, quantas pessoas escravizadas, quantas pessoas limitadas, tudo isso como consequência da desordem. E, meus irmãos, eu e você, nós precisamos o mais rápido possível entendermos que Deus é um Deus de ordem. Vamos para a Bíblia? Abre sua Bíblia comigo aí em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se o irmão tiver com dificuldade, você ajuda ele a encontrar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: do princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existem algumas conjecturas ou teorias sobre o que pode ou não ter acontecido entre os versículos 1 e 2. O que fica muito claro, está muito explícito na Bíblia, é que no princípio, no versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Também é muito claro que por alguma razão, motivo ou circunstância, agora no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que também é muito claro para mim, é o que está logo no versículo 3, vê se é esse que está aí na sua Bíblia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabe o que fica muito claro? Versículo 1, Deus cria. Versículo 2, por algum motivo, razão ou circunstância, agora a terra está sem forma e vazia. Logo no versículo 3, nós já vemos uma ação de Deus em oposição ao caos, à bagunça e à desordem. Deus, ele já está querendo deixar desde o princípio, muito claro para mim e para você, que Ele sempre vai se opor ao caos, a bagunça e a desordem. Então nós temos a criação, ele faz a luz, no segundo dia a atmosfera, a separação das águas, no terceiro dia a separação da terra e mar e cria a vegetação, no quarto dia os luminares, no quinto dia os animais, e no sexto dia o homem, tudo debaixo de ordem, porque Deus, ele é um Deus de ordem. Quando nós vemos o povo de Israel sendo liberto do Egito, nós vamos para a Bíblia e nós vemos lá Êxodo capítulo 20 até o 30, todo o livro de Levíticos e Números até o capítulo 10. Êxodo 20 a 30, todo o livro de Levíticos e Números até o capítulo 10. São mais de 40 capítulos da Bíblia onde Deus dá leis, estatutos, normas, regras e mandamentos. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Nós vamos para a construção do tabernáculo, Deus diz o material que tinha que ser usado, as pessoas que iriam construir, o protocolo da adoração, porque Deus é um Deus de ordem. O templo de Salomão, ele faz a mesma coisa. Deus diz quem iria construir, como se ia se adorar, como isso deveria ser feito. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos a igreja. Qual é a figura de linguagem, uma das figuras de linguagem que o apóstolo Paulo mais usa para se referir à igreja? Corpo. O apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é corpo, e corpo só funciona debaixo de ordem. Corpo desorganizado é sintoma de enfermidade. O corpo desorganizado significa que tem alguma coisa errada. O corpo só cresce, o corpo só evolui, o corpo só desenvolve, o corpo só produz se estiver debaixo de ordem. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, ele diz que Deus não é Deus de confusão. Depois, no versículo 40, mais uma vez ele reforça: faça-se tudo com decência e ordem. Colossenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele está alegre com a igreja, porque a igreja está em ordem. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: Tito, foi para isso aí que eu te coloquei em Creta, para você colocar a igreja em boa ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desorganização, Deus é um Deus de ordem, e nós precisamos entender isso. E Ezequias entendeu isso, que Deus é um Deus de ordem. Então ele instala uma operação choque de ordem, para colocar as coisas no seu devido lugar. E aí eu vou falar aqui rapidinho para vocês 3 atitudes de Ezequias, para instalar uma operação choque de ordem no seu reino, para que as coisas fossem colocadas no lugar, para que ele pudesse prosperar, para que ele pudesse avançar, para que ele pudesse conquistar, porque esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ver prosperar, Deus quer nos ver crescer, Deus quer nos ver avançar. Mas só que Deus não é Deus de bagunça, e Deus não é Deus de confusão, porque afinal de contas Deus, ele é um Deus santo.
E aí nós vamos para a primeira atitude que eu aprendo aqui com Ezequias. Está nos versículos 6 e 7 do segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Obrigado, meu irmão. Diz aí o texto, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 6 e 7. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. E desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso. E nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui com Ezequias? Ezequias aqui, para instalar uma operação choque de ordem no seu reino, a primeira atitude que ele toma, e a lição que nós aprendemos é, que para se instalar uma operação choque de ordem, para colocar as coisas no seu devido lugar, eu e você, nós precisamos admitir a nossa condição. Ezequias, ele admitiu a condição do seu reinado. Para colocar as coisas no devido lugar dentro do seu reino, onde ele havia ali começado a reinar, ele precisou admitir a condição em que o seu reino estava. Ele precisou admitir que estava ali tudo fora do lugar. Ele precisou admitir que prioridades haviam sido trocadas. Ele precisou admitir que algumas atitudes foram tomadas que não eram para ser tomadas. E eu e você, para instalarmos uma operação choque de ordem na nossa vida, primeira atitude que temos que fazer é como Ezequias fez: admitir a nossa condição. Nós temos que admitir a nossa condição, irmão. Não adianta fingir que não está acontecendo. Não adianta fingir que está tudo bem. Não adianta fingir que está tudo no lugar. Não adianta fingir que está tudo indo de vento em popa quando não está. Não adianta nós queremos encobrir o erro. Não adianta. E a Bíblia é muito clara quando diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, não fique com raiva de mim, por favor, porque é a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, não vai prosperar, vai viver de altos e baixos, vai nadar e vai morrer na praia, porque não tem jeito, a Bíblia é a verdade e ela se cumpre. Você não pode encobrir a sua transgressão e prosperar, você não pode fingir que está tudo bem e prosperar, você não pode fingir que está tudo certo e prosperar, não, você precisa admitir a sua condição, irmão. Tem que admitir, não tem jeito. E aí, para a gente admitir a nossa condição, nós temos que dar 2 passos. Eu aprendi esses 2 passos com um conselho de uma senhora de 114 anos, que eu vi uma reportagem a respeito dela. Foram entrevistar uma senhora de 114 anos e perguntar para ela qual era o segredo dela viver tanto tempo, qual era a receita para a longevidade dela. O que ela fazia? Era alguma dieta, era algum exercício, tinha alguma comida especial? O que ela fazia para viver tanto tempo? E aí ela virou para o rapaz que estava entrevistando e falou: você sabe o que eu faço, meu filho? Eu tomo conta da minha vida. Foi o segredo da senhora, de 114 anos. Eu tomo conta da minha vida. E o conselho dessa senhora, ela nos dá os 2 passos para nós admitirmos a nossa condição. Primeiro passo para se admitir a nossa condição, meu irmão, você tem que tomar conta da sua vida, e para tomar conta da sua vida, tem que tirar o olho da vida do outro. Não adianta, para você ser mais santo, para você colocar as coisas no devido lugar na sua vida, você tem que tirar um pouco o olho da vida do outro. Tem gente que está sempre fixo com o olhar na vida do outro, sabe de tudo que o outro faz, sabe de tudo que é lugar que o outro vai, sabe de tudo que acontece sempre na vida do outro. Mas eu aprendo com Ezequias, para se instalar uma operação choque de ordem, para as coisas voltarem para o lugar na minha vida, no meu reino, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha igreja, no meu país, eu preciso olhar para mim. Eu preciso tirar o olho da vida do outro. Meu irmão, a gente tem uma mania feia demais, a gente é ser humano, não tem jeito. A gente tem esse negócio que adora olhar para a vida do outro, adora querer ver, adora querer saber, tem essa curiosidade, está sempre querendo ver o que o outro está fazendo, o que o outro está andando, o que o outro está projetando, o que o outro está sonhando. Mas para você colocar as coisas do lugar na sua vida, você tem que, em primeiro lugar, tirar o olho da vida do outro. Faz isso em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus, porque senão não tem jeito. Para se instalar uma operação choque de ordem, você tem que admitir. Para admitir, em primeiro lugar, você tem que tirar o olho da vida do outro. E aí é o segundo passo. Primeiro você tem que tirar o olho da vida do outro. E o segundo passo que você tem que dar para você admitir a sua condição é olhar para você. Mas não basta olhar para você. Você tem que olhar para você com sinceridade e com verdade.
Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, não adianta tentar fingir que não está acontecendo, meu irmão, não. O problema, ele só é resolvido quando você bota a plaquinha de problema lá. A situação, ela só é colocada no lugar a partir do momento que você identifica que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa fora do lugar, que tem alguma coisa atrapalhando, que tem alguma coisa obstruindo, que tem alguma coisa dificultando. Senão nunca vai resolver, você precisa admitir. E para isso você tem que tirar o olho da vida do outro e, em segundo lugar, olhar para você com sinceridade e com verdade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que os grandes homens de Deus, em momentos na sua vida, eles precisaram admitir as suas condições. Quando a gente olha lá para Isaías, o que ele falou? Ei, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele precisou admitir a sua condição. O apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou. Porque a gente precisa admitir. Nós precisamos admitir as nossas dificuldades, nós precisamos admitir as nossas imperfeições, nós precisamos admitir as nossas falhas. Porque o nosso Deus não é um Deus que quer nos humilhar, o nosso Deus não é um Deus que quer nos expor, o nosso Deus não é um Deus que quer nos destruir, não. Quando nós reconhecemos isso e quando nós confessamos, o texto que eu falei para vocês, diz lá, quem encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o texto continua, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem misericórdia de Deus para você, tem misericórdia de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer que você confesse, não é para te humilhar, mas é para te levantar, é para te fazer melhor, é para te tornar mais santo, porque esse é o desejo de Deus. Mas você tem que olhar para você com sinceridade e com verdade. Ô meu irmão, em nome de Jesus, está precisando santificar mais a tua casa? Confessa que está errado, confessa que está fora do lugar, confessa que tem alguma coisa atrapalhando. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te estender a mão, mas você tem que confessar. Não adianta fingir que está tudo bem, está igual o gato cachorro dentro de casa, está voando prato, tesoura voadora, xingando palavrão. Todo mundo já sabe quando você chega em casa, aí chegou os crentes aí, ó. Já sabe que é discussão, já sabe que é problema, e é pescotapa no menino, e banda na menina, e todo mundo está vendo, não, meu irmão, em nome de Jesus. Admite isso, vai, instala aí uma operação choque de ordem. Para instalar tem que admitir, admite sua condição. Olha aí para sua casa, olha para o seu casamento, olha para a sua família, olha para o teu negócio, meu irmão, santifica o teu negócio em nome de Jesus, vai. Não adianta fazer falcatrua, não adianta querer explorar, não adianta querer enganar, que não vai dar certo. Quem cobre a sua transgressão nunca vai prosperar. Tem que santificar, e para santificar tem que admitir que está errado. E aí Deus vai te abençoar. Confessa e deixa esse negócio que Deus vai te levantar, que Deus vai te ajudar, irmão. Admite a sua condição em nome de Jesus. Fala aí para quem está do teu lado aí, de repente você já estava doido para falar para ele e para ela mesmo. Toma conta da tua vida, irmão, vai. Tinha gente com vontade de falar mesmo, hein? Eita glória! Irmão, para você não mudar o que eu estou falando aqui, eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar com os nossos irmãos, que a gente tem que estar alheio a tudo que acontece na vida dos nossos irmãos. Não, irmão, nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos membros interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Você sabe disso, você tem a mente de Cristo, você é inteligente. Eu estou falando daquele, desculpa aqui a expressão, que adora meter o bedelho na vida dos outros o tempo inteiro. Camarada, é o tempo inteiro futucando, é o tempo inteiro querendo saber, é o tempo inteiro indo atrás de alguma coisa, indo atrás de alguma conversa. Meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Para com isso. Olha para a sua vida com sinceridade e com verdade. Jesus, Ele dá uma palavrinha. Ah, não fica com raiva de mim não, irmão. Abre aí o Evangelho de Mateus, abre, eu vou abrir também. Evangelho de Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Olha só o que está aí no versículo 3. Não fique com raiva de mim, porque quem escreveu foi Mateus e quem falou foi Jesus. Então, olha o versículo 3, diz o texto. E por que reparas tu no argueiro, isso é, no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está, isso é, a viga ou a tábua que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus aqui, irmãos, Ele está nos ensinando.
Porque nós, como seres humanos, a gente tem essa tendência, quando é para o outro é o olhar do cisco, quando é para o outro a gente enxerga tudo, quando é para o outro a gente sabe tudo, quando é para o outro a gente vê tudo, quando é para o outro a gente resolve tudo, quando é para o outro a gente tem a palavra, quando é para o outro a gente tem a estratégia, para o outro é o olhar do cisco. Mas quando se trata de nós, aí está aqui, ó, uma tábua, uma viga, e a gente não quer ver. Mas eu acredito que Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui essa noite, porque tem gente aqui que Deus quer mudar a história da sua vida, Deus quer mudar a sua trajetória, Deus quer mudar esse quadro, e para isso acontecer tem que instalar uma operação choque de ordem. E a primeira atitude é você admitir a sua condição, como Ezequias não olhou para o reino dos outros, Ezequias teve que olhar para o seu reino, para que ele pudesse instalar uma operação choque de ordem no seu reino, onde ele governava, onde ele tinha liderança, onde ele administrava, e assim é comigo, e assim é com você. Admite, irmãos, a sua condição, é a primeira atitude. Segunda atitude, para se instalar uma operação choque de ordem, para Deus operar, para o milagre acontecer, para a vitória chegar, porque esse é o desejo, essa é a vontade de Deus. Versículo 10 do segundo livro das Crônicas, capítulo 29, olha aí na sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, 29, agora versículo 10, diz o texto: agora me tem vindo ao coração, que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequias olhou para o seu reino, percebeu que tinha muita coisa fora do lugar, percebeu prioridades trocadas, percebeu que havia desorganização, bagunça, confusão, que o caos havia sido se instalado no seu reino. Ele admite essa condição, mas sabe o que eu aprendo aqui no versículo 10? Ezequias, ele admite a condição, mas ele não aceita essa condição. Porque uma coisa é você admitir, outra coisa é você aceitar. Admitir é você não encobrir, admitir é você não ignorar. Agora, aceitar isso é completamente diferente. Irmãos, eu e você não podemos aceitar nenhuma condição de caos, de bagunça, de desordem, de pecado, de imoralidade na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, no meu negócio, no seu negócio, irmão. Porque nós fomos chamados para ser santos, porque o nosso Deus é santo. A gente admite, mas nós não podemos aceitar. Ezequias olhou para a condição do seu reinado e ele admitiu que estava muita coisa errada, mas ele falou: não vai ficar assim, eu vou mudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar graça, Deus vai me dar força, e eu vou mudar essa situação. Meu irmão, o que você está aceitando para a sua vida que não é para você aceitar? O que você está aceitando para a sua vida como algo permanente para você que não é para você aceitar? Você não nasceu para ser um fracasso, você não nasceu para ser derrotado, você não nasceu para viver no pecado, para viver na miséria, para viver na imoralidade, para viver na prostituição, para viver no adultério, para viver nas drogas, não. Deus chamou você para ser santo, Deus chamou você para ser puro, Deus chamou você para você viver o melhor e para experimentar o melhor dessa terra, mas isso só é possível em Deus. Ô meu irmão, em nome de Jesus, faça como Ezequias fez, você admite, mas você não pode aceitar. Pastor, o que você não conhece, pastor? Minha família, pastor, esse negócio já vem de geração. Você sabe, pastor, aquele negócio de maldição hereditária, aquele negócio que vem lá do tar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 á, aí vem do tararararará, e depois vai para turararará, purará, purá, pro bisavô, pro avô, meu pai. Chegou a minha vez, pastor, não tem jeito. Lá em casa não tem jeito, nenhuma família dá certo, todo mundo divorcia, eu vou divorciar também. Está repreendido em nome de Jesus. Com você essa história muda, com você essa maldição é quebrada, porque eu creio na Bíblia, a minha Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Com você esse negócio é diferente, irmão. Não, pastor, lá em casa é assim, já vem de família, todo mundo tem que dar uma volta, todo mundo tem que dar cambalacho. Todo mundo tem que armar alguma coisa, não dá para fazer tudo certinho, não dá para ser sempre honesto, não dá para ser tudo legal, a gente dá um jeito para fazer alguma coisa errada, está repreendido em nome de Jesus. Deus te chamou para ser santo, irmão, Deus te chamou para ser separado, e com você essa história muda, com você esse negócio aí é quebrado. Não, pastor, mas vem do pai, não, pastor, mas vem da família. Quando eu olho para a vida de Ezequias, Ezequias tinha tudo
para viver uma vida de imoralidade, uma vida de perdição, uma vida de pecado, uma vida de idolatria, porque o seu pai foi um dos piores reis de Israel, seu pai adorou a outros deuses, seu pai fechou a casa do Senhor, fechou o templo, seu pai parou de oferecer ofertas, seu pai começou a adorar outras divindades, mas Ezequias falou, comigo essa história muda, comigo o negócio vai ser diferente, eu vou adorar ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Senhor de toda a terra. E você pode mudar essa história também, você pode mudar esse quadro, você pode quebrar essa corrente de desgraça, de fracasso e de destruição na tua vida, porque nosso Deus, Ele é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus digno, um Deus grande e um Deus que tem poder. Não existe área que Ele não possa agir não, meu irmão. Não existe lugar que Ele não possa tocar não, Ele é Senhor, Ele é Deus. Pastor, você não sabe com o que eu estou envolvido não, pastor. Você não sabe com o que a gente mexe não, pastor. Você não sabe no que a gente está inserido, não. Abre sua Bíblia aí comigo também. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Estou correndo para o final aqui, irmão. Aguenta firme aí um pouquinho. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo número 10. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo aí para a igreja de Corinto. Vê se é isso que está aí na sua Bíblia. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns de vocês foram, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Meu irmão, não tem pecado, meu irmão, não tem nada que Deus não possa quebrar, que Deus não possa arrancar, que Deus não possa perdoar, que Deus não possa limpar. O sangue de Jesus tem poder. Se você confessar os seus pecados, se você colocar isso diante de Deus, o sangue de Jesus te purifica de toda injustiça, o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade, o sangue de Jesus tem poder para te fazer limpo e para te justificar, te declarar justo, santo do Senhor. Mas você tem que admitir e não aceitar. Ô meu irmão, em nome de Jesus, você não é produto não, você não é Coca-Cola, você não é hambúrguer que coloca um rótulo, está colocado e acabou, não. Aquilo que eu já falei para você, você é a imagem e semelhança de Deus, você é a coroa da criação, você é aquilo que há de mais especial dentro de todo esse universo. O Deus Todo-Poderoso se fez homem, meu irmão, foi obediente até a morte, e morte de cruz para resgatar você, para comprar você, para redimir você, para limpar você, irmão. Fala aí para quem está do teu lado, vai, admite, irmão, mas não aceita não. Em terceiro e último lugar, para a gente terminar, a terceira atitude que eu aprendo aqui com Ezequias, para se instalar uma operação choque de ordem, para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ilegal, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está obstruindo você de viver uma vida mais santa, uma vida separada, uma vida mais perto de Deus, está impedindo as bênçãos do Senhor de chegar na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Você precisa admitir e não aceitar. Em terceiro e último lugar, versículo de número 3, capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, vê se é isso que está aí na sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo de número 3. Ele, no ano, o que está escrito aí? No ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, é isso mesmo que está na sua Bíblia? Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Sabe o que eu aprendo aqui com Ezequias? Para se instalar uma operação choque de ordem, primeiro a gente tem que admitir e não aceitar. Sabe o que a gente precisa fazer? Começar o mais rápido possível. Ele, no mês primeiro, no ano primeiro do seu reinado, no ano primeiro, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, começou a olhar, começou a ver o que está fora do lugar. Cadê as prioridades que foram trocadas aqui? O que está impedindo? O
que está ilegal aqui? O que está obstruindo aqui? O que está sendo feito que não era para estar sendo feito? Ele admitiu, ele viu, ele percebeu, meu irmão, no ano primeiro, no mês primeiro ele meteu o pé na porta. Vamos começar a mudança aqui nesse negócio. Vamos começar a colocar as coisas aqui no devido lugar. Vamos começar a colocar as prioridades certas aqui nesse reinado, porque Deus vai me abençoar. Ô meu irmão, você não começou ainda por quê, irmão? O que está impedindo você de agir? O que está impedindo você de instalar uma operação choque de ordem na sua casa, na sua família, no seu negócio, aonde você está? Aonde você tem influência, aonde você tem o poder da decisão, onde você tem o poder da escolha, onde você tem o poder para colocar a sua mão. O que está impedindo você de agir, meu irmão? Começa a agir logo. Meu irmão, Deus fala ou não fala? Ah, Deus fala, não fala? A gente ouve ou não ouve, irmão? Ah, ouve, o problema muitas vezes não é ouvir não, porque Deus fala. O problema não é ouvir, porque a gente ouve, o problema é a gente agir. Eu tenho certeza e convicção de que Deus já tem falado com muita gente aqui há algum tempo. Deus tem sinalizado, Deus tem indicado, Deus tem mostrado, Deus tem usado grandes homens e mulheres dele para poder falar com você, para instruir você, para dirigir você, para abençoar você. E Deus tem falado, Deus tem sinalizado, Deus tem mostrado: meu filho não é por aí, meu filho sai disso, meu filho para com isso, meu filho termina esse relacionamento, meu filho sai daí, meu filho vai para lá, meu filho volta para cá, porque Deus fala, meu irmão. E você não está fazendo por quê? Você não está agindo por quê? Ô, meu irmão, Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar, Deus quer te levantar, mas você precisa agir. A gente precisa entender, meu irmão, que diabo não brinca de ser diabo, não. Diabo não perde tempo, não. Tem muita gente enganada pensando: não, pastor, diabo também não é assim, não. Ele não é tão mal, não. Ele não é tão mal assim, não. Não, ele dá um tempinho também. Ele dá um tempinho. Não, meu irmão, está enganado. A Bíblia nos mostra que ele veio só para isso aqui: é roubar, matar e destruir. Todos os pensamentos, intentos, planos, projetos, ações, atitudes, tudo: roubar, matar e destruir. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele acaba com a tua vida. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele te expõe, ele te humilha, ele te desgraça, ele te coloca no chão. Na primeira que ele tiver, não é na segunda nem na terceira não, é na primeira que ele tiver, ele acaba contigo. Que muitas vezes a gente não entende, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus, é a longanimidade de Deus que está agindo em meu e em seu favor. Pastor, mas eu conheço muita gente ruim, pastor, que parece que está durando tanto. É porque a gente não entende. A gente não conhece todos os fatores que envolvem uma determinada situação. A gente não sabe de um familiar que está orando, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de uma filha que está orando, que está intercedendo, que está clamando. E aí Deus, ele vai dando corda, Deus vai estendendo, mas aí começa a misericórdia entra em ação, aí depois a bondade entra em ação, aí depois amor entra em ação, aí depois longanimidade, que a longanimidade é isso aqui, a pessoa se engatinha para a ira. Deus faz isso, Deus se engatinha para a ira, mas chega uma hora que acaba a longanimidade, acaba amor, bondade, misericórdia, e aí chega um outro atributo de Deus: justiça. E entra em ação, irmão. Porque assim como eu acredito que você possa conhecer alguém que parece que está durando muito, está brincando, tanto tempo, está perdido, está longe de Deus, está numa vida de pecado, e parece que não acontece nada. Tenho a convicção de que você conhece alguém também que brincou. Chegou uma hora que Deus falou assim: ó, acabou, basta. E aí a minha pergunta que eu faço para mim todos os dias, que nós precisamos fazer todos os dias: você vai querer experimentar o favor, a graça, amor, bondade, misericórdia e longanimidade de Deus? Ou você vai querer enfrentar a justiça e o juízo de Deus? Porque um dia ela chega, irmão. E um dia ela vai chegar. Que eu e você, irmãos, possamos agir o mais rápido possível. Porque eu tenho plena convicção de que Deus tem mostrado, que Deus tem falado, que Deus tem sinalizado para você. Instale o quanto antes uma operação choque de ordem na sua vida. Porque eu creio que assim como aconteceu com Ezequias, vai acontecer com todos aqueles que se colocam diante de Deus e admitem a sua condição, admitem e não aceitam e começam a agir o mais rápido possível. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 31, e os versículos 20 e 21 diz aí, você pode ler na sua Bíblia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21 diz assim: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço na casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Você vai prosperar também, meu irmão.
Você vai vencer também. Deus vai ajudar você. Deus vai mudar esse quadro. Você vai ter condições de estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Que negócio é esse de que você não pode ser um crente fiel? Que negócio é esse que você não pode ser um crente cheio do poder, cheio da unção, cheio da graça e cheio do Espírito Santo de Deus? De repente na tua família ninguém teve condição de ser. A partir de você essa história muda. Você pode ser santo sim. Você pode ser separado sim. Deus pode ter um chamado na sua vida, uma vocação na tua vida. E ninguém na tua família foi, mas você vai ser um homem, uma mulher tremendamente usado por Deus. Basta apenas você admitir e não aceitar e agir o mais rápido possível. E Deus vai fazer você prosperar, porque Ele é um Deus santo, nos chamou para ser santo e quer nos abençoar. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Queria fazer aqui 2 orações, com a permissão aqui do pastor. Rapidinho, pastor, a hora está boa. 2 orações rapidinho. Essa primeira oração não depende só de mim, mas eu gostaria muito de fazer. Não sei se existe alguém aqui, foi convidado por alguém, está aqui dando prazer da sua presença aqui, da sua visita, mas você não é evangélico. Você nunca tomou a decisão de receber Jesus como seu único suficiente Salvador. Você nunca tomou a decisão de reconhecê-lo como seu Deus, como o Senhor da sua vida. Você aqui ouviu essa palavra, onde nós falamos aqui a respeito de um Deus que é um Deus de ordem, é um Deus que gosta das coisas no seu devido lugar. E esse Deus, Ele quer colocar tudo na sua vida que está fora do lugar, no lugar. E se tem alguém que pode fazer isso, é o nosso Deus e é o nosso Senhor. E a primeira decisão que você precisa tomar para as coisas voltarem para o lugar na sua vida é essa. É a decisão de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem uma analogia que eu sempre gosto muito de fazer nesse momento, que é a camisa de botão. Ela é muito simples essa analogia, mas é uma verdade. Camisa de botão. Uma camisa de botão, ela pode ser bonita, ela pode estar passada, ela pode ser de marca, mas se o primeiro botão não for colocado no lugar certo, não adianta nada ela ser bonita, não adianta ela estar passada, nem adianta ela ser de marca. Se o primeiro botão não for no lugar certo, está tudo errado, está fora do lugar. E assim é a minha e a sua vida. Se Deus não for primeiro, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter notoriedade dentro da sociedade, você pode ter bem, você pode ter posse, você pode ter tudo aquilo que você imagina que é bom, mas está tudo fora do lugar e nada vai satisfazer você. É por isso que hoje a gente vê rico dando tiro na cabeça, famoso que se sente sozinho, poderoso que se sente fraco, porque não tem jeito. Todo homem ele tem um lugar que só Deus pode preencher. Todo homem ele tem um vazio que só Deus preenche. Pode colocar trabalho, não vai preencher. Pode colocar dinheiro, não vai preencher. Pode colocar droga, não vai preencher. Pode colocar mulher, não vai preencher. Pode colocar homem, não vai preencher. Nada preenche, porque só Deus preenche. Porque foi Deus que nos criou e Ele quer se relacionar conosco. Se você quer mudar a história da sua vida, se hoje você olha para a sua vida e não está gostando muito do que você vê, você quer mudar, quer ver as coisas voltarem para o lugar, primeira atitude que você precisa tomar foi a que Ezequias tomou. Primeira atitude que Ezequias tomou foi abrir as portas da casa do Senhor, foi voltar à adoração a Deus, porque Deus Ele é o Senhor de toda a terra. Se Deus for primeiro, você pode ter certeza, tudo vai voltar para o lugar, mas Ele precisa ser Deus e precisa ser Senhor. Se tem alguém, eu queria orar por você, tem alguém que quer vir para Jesus, nunca tomou essa decisão e hoje quer tomar essa decisão, você quer receber a Jesus, só levantar a sua mão, eu queria abençoar você. Tem alguém que quer voltar para Jesus, está longe de Deus, estava afastado, estava caído, estava prostrado. Essa noite é a noite da sua reconciliação. Deus quer abençoar você, Deus ama você, Deus não desistiu de você. Se você quer, eu queria muito orar por você. Queria pedir que você saísse do seu lugar e venha aqui na frente que eu vou te abençoar. Só se tiver alguém, essa oração só posso fazer se tiver alguém. Só para esses 2 grupos. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, estava longe de Deus, ou se tem alguém que nunca tomou a decisão e hoje quer tomar. Você quer entregar hoje a sua vida para Jesus, você quer se render ao Senhor. Eu quero orar por você e eu quero te abençoar. Essa é a decisão mais importante que o ser humano pode tomar. Por isso que eu sempre faço questão de chamar na frente. Porque vergonha a gente tem que ter de ser ladrão, vergonha a gente tem que ter de ser bandido, vergonha a gente tem que ter de ser enganador, de ser explorador. De Jesus não, Jesus é o que melhor pode acontecer na vida do ser humano. Ninguém tem poder para perdoar pecado, só Jesus. Ninguém tem poder para levar para o céu, só Jesus, meu irmão. Então não tem jeito. Se você quer, eu quero orar por você e quero te abençoar. Tem alguém? Não vamos estender mais muito não por causa da hora. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Você está tendo a chance hoje, aqui e agora. Sua oportunidade é hoje, aqui e agora. Daqui a 5 minutos ninguém sabe o que vai acontecer, mas se você quer hoje mudar a sua história de vida, se você quer hoje começar a colocar as coisas no devido lugar, a sua chance é essa e a sua hora é essa. Se não tem ninguém, eu não vou fazer essa primeira oração, a segunda eu vou fazer.
Não tem ninguém? Que Deus abençoe a cada um aqui. Se tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, ou tem alguém que está afastado, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que você ainda possa estar experimentando a misericórdia, o amor, a bondade e a longanimidade de Deus para com você. Vou fazer a segunda oração. Quero te abençoar. Vim aqui para te abençoar. Estende sua mão para frente assim, ó. Estende sua mão para frente. Tenho certeza que tem gente aqui que mesmo sendo crente em Jesus, já aceitou a Jesus, mas tem área da sua vida aí que está fora do lugar. Tem coisa aí que você está precisando organizar, está precisando santificar, está precisando separar, está precisando melhorar um pouquinho mais. Faça como Ezequias, irmão. Admite logo. Não fica querendo tapar o sol com a peneira, não. Não fica querendo fingir que não está acontecendo. Não fica querendo fingir que está tudo bem, não. Admite logo a condição. Admite e não aceita. Em terceiro lugar, haja o mais rápido possível. Pode ter gente aqui que hoje, depois que eu orar aqui, depois que o pastor dar a palavra aqui, você já vai poder começar a colocar no lugar. Porque aqui mesmo você já pode começar a agir. Tem gente que é amanhã você já vai poder começar a agir, mas haja o mais rápido possível. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos. Eu preguei a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ó Pai, ajuda os teus filhos, ó Pai, dá força aos teus filhos, dá graça aos teus filhos. Ó Deus, coloca as palavras certas na boca deles, ó Pai. Dá a estratégia, Senhor. Ó Deus, dá o plano. Pai, que eles possam agir o mais rápido possível, naquilo que o Senhor já tem sinalizado, na área que o Senhor já tem mostrado, aonde o Senhor já tem indicado. O Senhor quer abençoar, o Senhor quer fazer voltar para o lugar, o Senhor quer tirar todo o empecilho, todo obstáculo, o Senhor quer tirar tudo aquilo que é ilegal, tudo aquilo que está obstruindo, tudo aquilo que está dificultando a tua ação, o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua bondade, o teu amor agir na vida dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, ajuda eles. Pai, no nome de Jesus, dá graça a eles. Pai, no nome de Jesus, dá força a eles. Pai, que eles possam agir o mais rápido possível. E assim como o Senhor foi com Ezequias, que prosperou, eles também vão prosperar. O teu nome vai ser exaltado, o teu nome vai ser glorificado, as coisas vão voltar para o lugar, e o seu nome há de ser engrandecido na vida deles. Eu os abençoo no nome de Jesus, amém e amém. Obrigado pela oportunidade, e Deus abençoe os irmãos.